Olá, amigas e amigos, alunas e alunas. Eu sou o professor Clenilson Silveira, é um prazer estar aqui mais uma vez para mais uma aula. Estamos no período de quarentena devido ao Covid-19 e eu estou utilizando essa quarentena para realizar algumas aulas para os meus alunos da disciplina de Sinais e Sistemas. Eu estou ministrando essa disciplina atualmente na Universidade Federal do Pará e essas aulas vão servir tanto a eles como também a outras pessoas também. Eu estou falando sobre sistemas LCIT, né? Sistemas lineares, contínuos e invariantes no tempo. Eu vou dar continuidade hoje. Na aula passada eu falei sobre sistemas lineares, falei das características, né? Das propriedades de superposição que o sistema linear tem e apresentei alguns exemplos. Hoje eu vou falar um pouco sobre sinais invariantes no tempo, qual é a característica, eu vou falar rapidinho disso, e também mostrar como se modela, quais as equações e as características dessas equações que modelam um sistema linear, contínuo e invariante no tempo. Eu tenho aqui um roteiro na minha mão, né, com as anotações para me guiar, obviamente. Bem, vou começar a explicar sobre o que é um sistema invariante no tempo. Então, se eu tenho um sistema aqui, então eu entro com um sinal x de t e a saída y de t. O sistema, quando ele é invariante no tempo, ele não altera as características do sinal se eu modificar o tempo do sinal de entrada. Se eu atrasar o sinal de entrada, por exemplo, se aqui na minha entrada eu tenho um sinal assim, né? Aqui na entrada e a saída é um sinal, digamos, assim. Se eu atrasar esse sinal aqui, digamos que faz de conta que esse sinal é igualzinho a esse, só que ele está atrasado em t unidades. A resposta, se o sistema for invariante no tempo, na saída, o sinal será o mesmo que o anterior, porém atrasado da mesma quantidade t que eu atrasei na entrada. Então, a única coisa que, se eu atrasar o sinal na entrada, na minha saída, o sinal ele vai ser atrasado pela mesma quantidade de tempo, mas o sinal em si ele não muda, ele não é modificado. Então, esse tipo de sinal a gente diz que ele é invariante no tempo. Agora eu vou falar um pouco sobre modelagem de sinais, de sistemas. A gente modela um sistema por equações diferenciais. Então, o comportamento de um sistema, quando a gente vai fazer uma aproximação dele, em geral a gente utiliza equações diferenciais. Então, aqui nós temos uma equação diferencial de ordem n. Tá? Então, esse dn dtn é uma derivada de ordem n. Em cima de quem? De y, da saída. Mais, temos aqui um coeficiente a1, derivada de ordem n menos 1, em cima de quem? De y. E assim por diante. Então, você vai aplicando a equação genérica de um sistema. São derivadas em cima de quem? Em cima de y. Então, aqui até que a gente tenha aqui um coeficiente dt em cima de y. E no final a gente vai ter aqui a n, a derivada de ordem zero, que seria aquela derivada, que seria a função sem derivar. Isso aí. Então, desse lado aqui, nesse primeiro membro da equação, antes do sinal de igual, eu tenho derivadas em cima de y, em cima da saída. No segundo membro, eu tenho derivadas em cima da entrada. Eu vou ter aqui um coeficiente de n menos m. Agora nós vamos ter a ordem da derivada aqui é n, a maior derivada. No segundo membro, as derivadas em cima de x, que é a entrada, vão ter, a gente vai dizer que ela vai ter uma derivada máxima de ordem m. E assim por diante. A gente vai então seguindo aqui as derivadas. m menos 1, dt, m menos 1 e assim por diante. Então observe, isso aqui é uma equação diferencial. No primeiro membro eu tenho derivadas em cima de y, que é a saída do sistema. Isso aqui vai ser igual a derivadas em cima de x. Esqueci de colocar o x, gente. Em cima de x, que é a entrada. Ok? Esse n e esse m aqui, esse n é a ordem máxima da derivada desse lado da equação. E o m é a ordem máxima da derivada em cima de x. Esse n e esse m eles não precisam ser iguais. Então, teoricamente, nós poderíamos ter m maior que n. Mas, na prática, sistemas que a gente vai trabalhar aqui, esse n e esse m, eles são no máximo iguais. Então, m ele vai ser ou igual a n ou menor que n. Tá? Então, isso é algo bastante importante. Agora nós vamos representar, para compactar, em vez de a gente usar essa notação aqui, ddt para derivadas, vamos substituir, tá, ddt por d maiúsculo.
Dzão. Então agora as equações que eu vou escrever que contiver a letra D maiúscula, ela vai representar a derivada. Então se a derivada, por exemplo, aqui de ordem n, eu vou representar com D maiúsculo elevado a n. Ok? Claro isso? Nesse caso aqui, eu posso reescrever a equação com essa notação. Eu vou reescrever, que é para ficar mais claro, para ficar mais compacto. Eu vou trabalhar agora com essa outra equação. Vou apagar isso aqui e vou reescrever essa mesma equação usando essa notação que eu estou falando aqui. Bem, pessoal, agora eu escrevi aquela mesma equação diferencial utilizando a notação, onde D, lembrando, né? Esse D maiúsculo representa d dt, ou seja, a derivada no tempo. Então, D maiúsculo elevado a n é a derivada de ordem n, e assim por diante. Okay? Então, eu reescrevi o D, um operador diferencial aqui, tá? Em cima de y de t. Então, essas derivadas em cima da saída, da resposta y de t, é igual à soma dessas derivadas em cima de x de t. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou representar todo esse primeiro trecho aqui, todas essas derivadas que são aplicadas em cima da saída, da resposta y de t, vou chamar de q de d. E todas essas derivadas aqui, ó, aplicadas à entrada x de t, eu vou chamar de p de d. Certo? Então, agora eu vou reescrever a equação, vou chamar q de d em cima de y de t é igual a p de d em cima de x de t. Então, q de d é o operador diferencial, que representa todo este membro aqui aplicado a y de t, e p de d é o operador diferencial aplicado à entrada, representando todos esses termos aqui. Um ponto importante é o seguinte, aqui nós temos n, a ordem máxima da derivada de q de d, e m, a ordem máxima da derivada em cima de p de d. N, uma coisa que fique bem clara, m não pode ser maior que n. Isso é indesejável. Por que é indesejável? Eu não vou explicar detalhes disso aqui, posso até explicar em outra aula, mas calma caso vocês queiram. Mas m não pode ser maior que n. Se m for maior que n, vai resultar em duas coisas indesejáveis. Mas primeiro eu vou explicar o que acontece se m for maior que n. Se m for maior que n, esse sistema aqui ele pode ser representado por um diferenciador de ordem m menos n. Diferenciador de ordem m menos n. Isso é indesejável. Por quê? Porque um diferenciador ele faz duas coisas. Ele resulta em duas coisas no sistema. Uma, o sistema ele fica instável. Por que um sistema instável? O sistema instável é aquele que quando eu tenho na entrada x de t um sinal limitado em amplitude, na saída y de t vai ser um sinal não limitado em amplitude. Por exemplo, se entra o sinal degrau e na saída sai o sinal rampa, a amplitude cada vez tendendo ao infinito, então esse sistema não é estável, ele é instável. Isso acontece se m for maior que n, porque o sistema ele vai funcionar e vai se comportar como se ele fosse um diferenciador de ordem m menos n. Segundo ponto, além dele tornar o sistema instável, é que um diferenciador ele amplifica o ruído. O ruído é um sinal banda larga indesejável e que tem componentes de alta frequência. O diferenciador ele amplifica esses sinais que têm variações muito bruscas de alta frequência e faz com que esse sistema ele não tenha um comportamento desejado ou aceitável. Portanto, nós vamos trabalhar com sistemas aqui onde m, a ordem m, tá? Aqui do segundo membro, é menor ou igual a n. Então, no máximo, m será igual a n. Okay? Agora eu vou apagar e vou reescrever essa equação, vou trabalhar com essa notação aqui, você já sabe o que ela representa. E a gente vai ver algumas características de um sistema que é linear, contínuo e invariante no tempo. Então vamos dar continuidade ao estudo de sistemas e vamos analisar a resposta na saída do sistema. Essa é a equação que descreve um sistema, é uma equação diferencial, aqui onde Q de D é um operador diferencial que representa todas aquelas derivadas em cima de Y de T, que é a saída, e P de D também é um conjunto de equações ou de derivadas, um conjunto de derivadas aplicadas em X de T, que é a entrada. Então a gente lembre-se que a gente procurou representar todo operador diferencial, todas aquelas derivadas, aquele conjunto de derivadas por Q de D e P de D. Como nós estamos analisando sistemas lineares, poderemos
analisar separadamente a resposta total na saída de um sistema. A resposta total na saída de um sistema pode ser decomposta em duas partes. Temos dois componentes, é a resposta de entrada nula e a resposta de estado nulo. Como o sistema é linear, nós já vimos que o sistema é linear, nós podemos analisar as saídas separadamente, as componentes da saída separadamente. Então nós podemos, no sistema linear, analisar a resposta do sistema quando a entrada é nula e a resposta do sistema quando o estado do sistema é nulo. Nós vamos analisar agora o que significa cada componente dessa. Então nós vamos analisar primeiramente a resposta de entrada nula. O que seria a resposta de entrada nula do sistema? A resposta de entrada nula é quando... Vou apagar aqui para... Então, no primeiro caso, nós vamos analisar a resposta de entrada nula. Significa o seguinte: você tem um sistema qualquer S. Qual será a resposta do sistema quando a minha entrada for nula? Ou seja, quando x de t for igual a zero, eu vou analisar a saída ou resposta do sistema. Mas talvez você me pergunte, como é possível eu ter uma resposta do sistema se eu não estou injetando nenhuma entrada nele? A entrada é zero. Qual será a resposta do sistema quando a entrada é zero? É isso que significa a componente de entrada nula. Nesse caso, o sistema ele vai responder apenas por si mesmo, o que a gente chama de resposta característica do sistema. Então, a resposta do sistema será devido às condições do próprio sistema. As condições iniciais, as energias armazenadas dentro do sistema. E no caso da resposta ao estado nulo, significa o seguinte, que a entrada ela não é zero, nós temos uma entrada aqui, e as condições iniciais do sistema são anuladas. Ou seja, esse sistema ele não tem energia acumulada, armazenada, e a resposta será devida somente à entrada. Então nós podemos separar as componentes do sistema, né? Y de t que é a saída, podemos separar pela Y0 de t. Essa notação aqui, Y0, é quando a entrada é zero. Então a resposta do sistema será devida somente às condições iniciais. E a outra resposta, que é o Y quando existe a entrada, né? Quando é o estado nulo. Okay? Vamos chamar de Y, por exemplo. Okay? Vamos analisar agora o Y0 de t, que é a resposta de entrada nula. Então vamos analisar aqui. O meu x de t é zero e eu vou ter aqui na saída a resposta de entrada nula. A resposta devido ao próprio sistema. Para vocês entenderem, podemos fazer uma analogia. Em que casos acontece isso? Então, por exemplo, você está aqui dirige carro, ou se você nunca dirigiu carro, mas você já deve ter andado numa bicicleta. Então você está com seu carro e você, em determinado momento, você tira o pé do acelerador e deixa o carro ir por conta própria. Então, nesse caso, você está fazendo uma representação de um carro aqui, tá? Então, esse carro ele está numa determinada velocidade e você está pisando no acelerador, mas depois você tira o pé do acelerador, né? Então a entrada que você está injetando, a energia que você está injetando é zero, mas o carro ali não vai parar instantaneamente, ele vai continuar seguindo. E esse carro, em determinado momento, ele vai parar, né? Ele vai chegar a um ponto aqui que ele vai ter que, a velocidade dele vai ser zero. No entanto, ele já, no momento que eu tiro o pé do acelerador, ele tinha uma velocidade inicial V0. Então ele tinha uma condição inicial, uma energia já armazenada. E o tempo que ele vai levar para parar, né, a resposta que esse carro vai ter, também pode ser uma bicicleta, você está pedalando a bicicleta e você para de pedalar, a bicicleta ela vai seguir o seu rumo. Se o terreno for plano, tanto para o carro como para a bicicleta, ele vai continuar prosseguindo a uma determinada velocidade e vai diminuindo cada vez mais até parar. O tempo que vai levar para esse carro parar e tudo mais vai depender das condições iniciais e do sistema do carro. Vai depender da massa do carro e também aqui do atrito da pista. Se a pista for muito lisa, esse carro vai seguir bastante, certo? Se essa pista tiver um coeficiente de atrito muito alto, ele vai parar mais rapidamente. Então, o sistema, que seria o carro e a pista, é que vai determinar a massa do carro, as condições da pista, que vão determinar a resposta desse sistema quando a entrada é nula.
Entenderam? Da mesma forma, o ventilador, você tem um ventilador ligado e você puxa da tomada, desliga ele, o ventilador ele vai continuar girando por um certo período até parar. Essa resposta do ventilador é uma resposta de entrada nula. Você não está injetando energia no ventilador, mas ele continua girando até que ele vai parar. O tempo que vai levar para o ventilador parar vai depender de quê? Do sistema. Vai depender do tamanho do ventilador, tamanho das palhetas, a velocidade inicial que ele estava, né? Se ele estava numa velocidade maior de giro, ele vai levar mais tempo e assim por diante. Então, a resposta do sistema à entrada nula vai depender das condições iniciais do próprio sistema. Então, dizemos assim que essa resposta y0 de t é uma resposta característica do sistema em si. Agora vamos ver matematicamente como é que a gente obtém a resposta à entrada nula. Então, quando a entrada é nula, quando x de t é igual a zero, temos a resposta à entrada nula. Então, essa equação aqui, q de d y de t igual a p de t x de t, vai ser restrita a essa equação aqui. Como x de t é zero, aqui x de t é zero, então vamos ter q de d y de t igual a zero. Lembre-se, q de d é um operador diferencial aplicado na saída y de t. Q de d seriam aquelas derivadas sucessivas, né, em cima de y de t. Aqui nós colocamos, como já expliquei lá ainda há pouco, y0 de t representando apenas a componente de saída y de t devido à entrada nula, né? A resposta do sistema, a componente da resposta quando a entrada é nula, nós estamos chamando de y0 de t. Então essas n derivadas sucessivas em cima dessa componente de resposta será igual a zero. Então y0 de t, né? Então a resposta do sistema é uma combinação linear da resposta à entrada zero, y0 de t e suas n derivadas sucessivas. Então a combinação linear de y0 de t e suas n derivadas sucessivas tem que ser igual a zero para todo o t. O que significa isso? Significa que essa resposta y0 de t tem que ser uma função que ela mesma, somada com todas as suas derivadas, tem que dar zero. Então qual é a função que quando a gente vai somando várias derivadas sucessivas, incluindo a própria função, dá zero? Essa função é a função exponencial. Com esse formato aqui, a função y0 de t teria essa cara aqui, tá? Uma constante c vezes e lambda t. Então essa aqui nós vamos considerar que é uma solução y0 de t é c é lambda t, onde c é uma constante. E lambda também é um valor que nós temos que descobrir, tanto a constante quanto esse lambda aqui. Então vamos ver agora o que acontece quando nós pegamos essa função, que é a solução dessa equação aqui, e colocamos ela aqui dentro da equação. Vamos substituir, no lugar de y0 de t, nós vamos jogar essa solução aqui, c é lambda t. Vamos jogar aqui e vamos fazer as derivadas em cima dessa função. O que acontece, como é que fica essa equação quando fazemos isso? Eu vou apagar e vou reescrever essa equação. Vamos agora fazer algumas derivadas em cima dessa função que consideramos que é a resposta à entrada nula. Então veja só, consideramos que y0 de t é igual a c é lambda t. Então consideramos que essa função exponencial é a solução daquela equação diferencial. Fazendo derivadas sucessivas em cima dessa solução, podemos observar um padrão aqui. O que ocorre? Então lembre-se que esse d maiúsculo, né, consideramos que esse d maiúsculo é a derivada no tempo, d dt. Então quando eu aplico a derivada em cima de y0 de t, né, derivando aqui, o que vai acontecer? Lambda vem para cá e essa função permanece. Isso aqui é a derivada, né? As pessoas que estão fazendo esse curso sabem derivar. Então vai ficar c lambda é lambda t. Então essa é a primeira derivada. Se eu derivar novamente, então vou ter lambda de novo vindo para cá, vai ter c lambda ao quadrado é lambda t. E assim sucessivamente. Se eu derivar a derivada n em cima dessa função, vou ter c vezes lambda elevado a n é lambda t. Portanto, aquele somatório que a gente viu ainda agora na função de n derivadas sucessivas em cima dessa função, que é o y0 de t, vai ter o que é o somatório de todas essas componentes aqui. Vamos reescrever, tá, para ver como fica.
Bem, considerando que C é lambda T é a solução, então aplicando a equação diferencial em cima de y0 de t, que vai dar igual a zero, onde C é lambda T é a solução, né, que estamos considerando, então nós vimos, pelo que eu mostrei anteriormente aqui, pela dedução que eu fiz, que quando eu for derivar, fizer n derivadas sucessivas em cima da solução, eu vou ter esse padrão aqui. Eu vou ter a solução C é lambda T multiplicada por lambda elevado à sua ordem, né? Lambda n mais A1, lambda n menos 1 e assim por diante. Onde esses, aqui A1, a n menos 1, a n, são coeficientes da equação. Esses coeficientes são, nesse caso, constantes a serem determinados. Então, o somatório, tá, desses termos aqui dentro do parêntese, multiplicado com a solução, vai dar zero. Portanto, para obter essa solução, tem que acontecer duas coisas. Para que essa equação dê zero, tem que acontecer uma de duas coisas, ou ambas, né? Essa função aqui tem que ser zero, ou esses termos aqui dentro do parêntese tem que ser zero. Não pode aqui ser zero. Por quê? Porque consideramos que existe uma solução, e essa solução é justamente C é lambda T. Portanto, para que essa equação satisfaça a igualdade zero, esse termo aqui dentro dos parênteses tem que ser igual a zero. Concordam com isso? Isso aqui tem que ser igual a zero. Portanto, a gente vai agora se ater a essa equação dentro do parênteses e igualar a zero para verificar quais os valores de lambda que satisfazem a equação. Note o seguinte, isso aqui é um polinômio, né? Aqui dentro nós pegamos aqui uma equação diferencial, né? Esse D, lembrando que é um operador diferencial. Pegamos aqui essa equação, transformamos nesse formato e aqui dentro nós temos um polinômio. Esse polinômio a gente chama de polinômio característico. Por quê? Porque essa equação expressa as características do sistema quando não tem nenhuma entrada, ou seja, o sistema ele vai responder, a resposta dele vai ser devida somente a ele próprio, as características dele próprio. Por isso que a gente chama de polinômio característico. Então precisamos descobrir os valores desses lambdas aqui, que a gente chama de raízes, né, da equação característica, para que saibamos a solução. Quando soubermos o valor de lambda e da constante, nós vamos ter um conjunto, um somatório de soluções para a entrada nula. Então, portanto, essa equação aqui igual a zero, Q de lambda igual a zero, a gente chama de polinômio característico do sistema. Lambda ele pode ter possíveis n soluções, n possíveis soluções. Tá? Então, por exemplo, se esse polinômio característico for de ordem n, né? A derivada for de ordem n, e na hora de transformar aqui o polinômio vai ser de ordem n, então vou ter n possíveis soluções para essa equação aqui. Então eu posso ter, por exemplo, y0 de t pode ser igual a C1 é lambda 1t mais C2, outra constante, é lambda 2t e assim por diante. Cn é lambda nt. Então meu lambda, então, ele pode ter lambda 1, lambda 2 e assim por diante, lambda n. Então se for, por exemplo, uma equação diferencial de segunda ordem e transformá-la num polinômio característico de grau 2, eu vou ter possivelmente duas soluções. C1 é lambda 1t mais C2 é lambda 2t. Aí eu vou ter que descobrir quem são essas constantes C1 e C2 e quem é lambda 1 e lambda 2. Isso, né, para o caso que lambda 1, lambda 2 e lambda n sejam diferentes, distintos. Há casos que a gente vai ver que lambda 1 pode ser igual a lambda 2. Okay? A gente vai ver com exemplos, vai ficar mais fácil de vocês entenderem esse tipo de resolução, quando eu passar para os exemplos mesmo, para os exercícios que a gente vai fazer. Mas por enquanto, vamos nos ater ao seguinte. Este aqui é o polinômio característico. Quando a gente iguala a zero, que é de lambda, que eu estou chamando tudo isso igual a zero, a gente chama de equação característica.
Essa palavra característica tem a ver com a característica do sistema, porque aqui a entrada, lembre-se, isso aqui é a resposta y0 de t, quando a entrada é nula. Então a resposta do sistema será devida somente, essa componente de resposta será somente devido às características do sistema. Lambda pode ter n possíveis soluções, dependendo do grau aqui do polinômio, e essas lambdas a gente chama de raízes, tá? São raízes da equação característica. Essas exponenciais aqui que vocês estão vendo, lambda 1t, lambda 2t, a gente chama de modos da equação característica, ou a gente chama também, vocês vão ver em alguns livros, modos naturais da equação característica, ou modos do sistema. Certo? São essas exponenciais aqui, são os modos, as frequências naturais do sistema. E esses lambdas aqui a gente chama de raízes da equação característica, ou também a gente pode dizer que são autovalores, quando a gente está considerando alguns sistemas, algumas equações, alguma solução, a gente diz que são autovalores. Então tem vários nomes, né? E a gente vai então, daqui a pouco, partir para exemplos para que fique bem mais claro as diversas situações, diversos casos de solução quando a entrada ela é nula. Então, resumindo, nós estamos considerando que a saída, a componente de resposta, quando a entrada é nula, é igual a C é lambda t. Então, considerando que isso aqui é uma solução, nós obtivemos então uma solução genérica, onde a resposta, quando a entrada é nula, é uma combinação linear desses fatores. Tá? Podemos ter N soluções. C1 é lambda 1t mais C2 é lambda 2t e assim por diante. Cn é lambda nt. Então a soma desses fatores, a combinação linear de todas essas soluções é também uma solução quando a entrada é nula. Então a gente diz que isso aqui é uma solução genérica e para o caso de lambda 1 ser diferente dos outros lambdas 2 e assim por diante. C1, C2, C3, Cn são constantes arbitrárias. Essas constantes elas têm de ser determinadas pelas condições auxiliares. Então nós temos N condições auxiliares ou N restrições que vão nos ajudar a descobrir quem é C1, C2, né, e assim por diante, essas constantes aqui. Então a gente utiliza as condições iniciais do sistema para obtê-las. Nos exemplos, nos exercícios, isso vai ficar muito mais claro. Esses lambdas aqui, lambda 1, lambda 2, assim por diante, a gente chama de raízes características do sistema. E as exponenciais são os modos característicos do sistema e cada raiz, cada lambda desse aqui tem seu modo característico. O que vai determinar a quantidade de raízes, tá? É a ordem máxima da equação diferencial. Né? Daí nós pegamos aqui o polinômio característico e obtemos então essas soluções. A gente vai ter que descobrir tanto os lambdas, né, que são as raízes características, como as constantes arbitrárias. E nós vamos ver vários casos. Aqui nós estamos considerando que os lambdas são diferentes, distintos uns dos outros. Mas vai ter caso em que o lambda vai ser repetido. O lambda 1 vai ser igual a lambda 2 e assim por diante. Também vai ter caso em que o lambda vai ser um número complexo. O resultado da as raízes características serão números complexos conjugados. Então a resposta à entrada natural ela vai ter outra cara, ela vai ter uma cara para cada tipo de lambda. Nós vamos agora analisar essas diferentes soluções e características de acordo com as características desses lambdas ou dessas raízes características.